Eu quero convidar você a abrir então, sem mais delongas, a palavra. Estamos meditando no texto de Efésios, hoje Efésios capítulo de número 4, do verso 25 ao verso 32. Efésios, carta de Paulo, capítulo 4, versos 25 a 32. O texto bíblico, meus irmãos, diz assim, convido você a seguir a leitura, manter a sua Bíblia aberta, continuar olhando, anotando aquilo que foi importante para a sua edificação nesta noite. O texto diz assim, então, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Até o versículo de número 32. Irmãos, você se sente bem quando, por alguma razão, você está indo para uma festa, ou quem sabe chegou já nesse ambiente festivo, e de repente você percebe que, talvez ao descer do carro, ou numa situação ou outra, você acabou se sujando? Como é que você se sente num ambiente festivo, você perceber que alguma coisa está em desarmonia? Você não está exatamente compatível com aquele momento, com aquele ambiente, você se sujou ou está com uma roupa em algum momento desagradável ali. Certamente eu e você nos sentiríamos constrangidos, nos sentiríamos, quem sabe, inquietos, querendo sair dali, procurar uma situação de melhorar a nossa aparência para estar ali, ou quem sabe deixar aquele ambiente. Olhe como o texto começa, por isso o quê? Então nós já temos 2 domingos sem a continuidade do texto bíblico, e talvez você possa ficar pensando o que é que Paulo está dizendo, né? Mas no texto anterior, o apóstolo Paulo estava dizendo que nós não devemos mais andar como andam os gentios. Lá no versículo 17, essa é a proposição de Paulo. Já que convertidos fomos, já que alcançados pela graça do Senhor fomos, já que o poder do Espírito Santo atua em nós e fez de nós novas criaturas, não mais andeis como andam os gentios, como vocês andavam anteriormente. Por isso então, olhe só, Paulo inclui exatamente essa nova perícope iniciada no verso 25 até o 32, ele inicia exatamente esse parágrafo mostrando a consequência de não mais andar como andam os gentios e um novo andar na vida do cristão. Só voltando aos irmãos, ao texto, melhor dizendo, Paulo estava em Roma. Era mais ou menos o ano 61, 62, e ele escreve aos cristãos de Éfeso no intuito de fortalecer esses irmãos, de abençoar esses irmãos com a unidade da igreja, ensinar que é nessa unidade que a igreja suporta as adversidades, as perseguições comuns aos santos daqueles dias. A partir dessa época, anos 61, 62, é que a crise vai aumentando da igreja e a perseguição vai se tornando mais forte na vida da igreja, especialmente sob o domínio do Império Romano. No ano 67, Paulo é morto, Pedro é morto, e a igreja vai num crescente até o ano 320, mais ou menos, debaixo de uma perseguição intensa. Milhares e milhares de cristãos foram atingidos, foram mortos. Paulo está preparando essa igreja para ser de fato como Cristo preconizou, luz do mundo, sal da terra, fazendo diferença nesse mundo no qual vivemos. E aquilo que Paulo ensinou lá é o que nós devemos também viver aqui no nosso dia a dia.
Então, como dito na perícope anterior, o apóstolo Paulo falava sobre a necessidade de nos despir do velho homem, nos revestir de novo homem, não mais andar como andam os gentios, mas ter a nova vida de Cristo em nós. Então aqui ele faz essa transposição da ideia, deixando ou dizendo, por isso, por essa razão de um novo andar, por essa razão de uma nova vida, então façam agora isso, e ele vai nos dar aqui algumas orientações. Lembrando que nos últimos 3 capítulos de Efésios, Paulo, ele nos admoesta a unidade, você observar aí do capítulo 4, verso 1 ao 16, andar em pureza, do versículo 17 do capítulo 4 até o 17 do capítulo 5, andar em harmonia, do capítulo 5, 18 até o 6, 9, e andar em vitória, do capítulo 6, 10 ao 24. Então nós estamos falando agora em andar em pureza. Já que não somos mais desse mundo, já que nós somos libertos do pecado e da culpa, devemos andar em pureza. Não andem mais como andavam os gentios, mas andem com esse novo homem. Então quero trabalhar com os irmãos essa temática de hoje, a prática do despojar do velho homem. E algumas proposições eu lanço aqui em resposta a essa nossa temática. A primeira delas é que a prática do despojar do velho homem, irmãos, implica em fidelidade. Quando falamos em fidelidade aqui, é credibilidade. Quando falamos em fidelidade, é a capacidade de você ser encontrado fiel e ser visto como alguém realmente digno de ser acreditado. Por isso Paulo vai dizer no versículo 25, deixando a mentira. Se antes as pessoas olhavam para você como alguém que contava mentiras, que não podia acreditar na tua palavra, agora olhem para você como alguém que é digno de crédito. Olhem para você como alguém que é digno de fidelidade, que é fiel. Considerando, meus irmãos, que cada indivíduo tem as suas próprias fraquezas, no que se expressam através de um ou mais pecados ou vícios, e certamente eu e você temos aqueles pontos onde nós recentemente nós erramos e falhamos. Paulo então escreve aqui contra alguns pecados comuns. Não significa que ele estanca nesse texto todos os tipos de pecados que devemos abandonar, mas ele busca alguns como exemplo para dizer que, olha, o velho homem andava dessa forma, mas agora não andem mais assim. Agora o andar de vocês deve ser em santidade. Então aqueles pecados que caracterizavam os gentios, os incrédulos, esses pecados agora não devem mais ter lugar na vida da igreja, coletivamente, e não devem mais ter lugar na vida do cristão, individualmente. Paulo trata aqui então dessa mudança de comportamento. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Como dissemos na perícope anterior, no parágrafo anterior, Paulo havia iniciado esse texto, falando da mudança de hábito, e agora com essa nova conjunção, por isso, conclusivamente, ele aponta para uma mudança e para um abandonar de certas práticas. E queremos então olhar aqui algumas dessas práticas que Paulo pede para que nós abandonemos. Primeiro, deixando a mentira, versículo 25, bem claramente aí para você, deixando a mentira. Por que Paulo está falando com a igreja para deixar a mentira? Já que convertidos são, a mentira ainda existe na vida de vocês? Essa é a pergunta que Paulo poderia fazer para a igreja lá de Éfeso, mas essa é a pergunta que nós elencamos aqui também a cada um de nós. Será que existe mentira na nossa vida? Em algum momento, aqui, ali, por alguma razão, para se livrar de uma situação, nós encobrimos a verdade, não a dizemos completamente? Então a expressão deixar a mentira, ela implica em que havia mentira. E que havia uma prática de se mentir no meio do povo de Deus. O crente não pode mentir. Então não pode falsear a verdade, não pode falsear uma situação, nunca. Mas certamente aqui ou ali você já pode ter mentido. Aqui ou ali você pode ter usado essa prática. Então a expressão da Escritura é que nós não devemos praticar isso. Deixa a mentira. Champlin é um comentarista cristão e ele vai dizer que tal como o velho homem deve ser despido de uma vez por todas no ato da conversão, assim também o hábito pecaminoso da mentira, uma de suas características, deve ser descontinuada com determinação.
sabendo-se que a atitude e a natureza mentirosas não são dignas do Senhor, porque o Senhor é a verdade. Então, qualquer cristão que fale a mentira, ele está fazendo um jogo contrário ao jogo do Senhor. Quem gosta de futebol, já jogou, joga, ou gosta de assistir futebol, coisa horrível é você ver um gol contra, não é mesmo? Se você está brincando de futebol, por um acidente, você faz um gol contra, a gente fica indignado. Falar a mentira é fazer gol contra. Falar a mentira é fazer o jogo do diabo, que é o pai da mentira. Então o cristão não pode de forma alguma falsear a verdade. A palavrinha mentira, aqui no grego é uma palavra bem conhecida também de cada um de nós, no português, a palavra pseudo. Então, mentira é algo falso, um pseudo é um falso, qualquer tipo de falsidade proferida ou vivida. A mentira, meus irmãos, é uma das características, como diz o Senhor Jesus Cristo, do diabo. Não pode ser jamais uma característica, um adorno, um enfeite na vida do cristão, mas é uma característica do diabo. Jesus disse aos judeus dos seus dias: vós sois do diabo, porque ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. E os judeus estavam também tratando com Jesus em cima de meias verdades. Nós somos filhos de Abraão e o resto não importa. Nós somos filhos de Abraão e não importa mais o que cremos, apenas por ser filhos de Abraão temos a vida eterna. Isso é uma mentira. Assim como qualquer um de nós também, se arrotarmos que por sermos presbiterianos, ou por sermos crentes, ou por sermos evangélicos, já somos garantidos. Não. Não é esse rótulo que nos garante, e é isso que Jesus estava debatendo com eles. Vocês estão transitando no erro, vocês estão transitando na mentira, e a mentira do diabo. Então pode-se mentir certamente com palavras, pode-se mentir também com condutas, com práticas no nosso dia a dia. Eu evoco aqui mais uma vez a palavra de Champ, quando ele diz: o espírito de desonestidade que se expressava por mentiras caracteriza de tal modo os incrédulos, que é como uma roupa que eles vestem. Então o não cristão, ele mente à vontade, ele mente descaradamente, ele mente naturalmente, pertence ao não cristão a prática da mentira. Mas ao cristão é uma roupa suja. Ao cristão é uma roupa que ele não deve de forma alguma estar usando. Então, nesse contexto, as mentiras proferidas com a boca predominavam. Por isso Paulo fala: deixando a mentira, fale. Então não é apenas a mentira no sentido de viver uma situação, mas no dizer, no falar de algo. É isso que Paulo está destacando aqui. Calvino, o grande teólogo lá do século XVI, ele vai dizer que Paulo exige que cada forma de comunicação ou contato entre os crentes seja sincera. O crente não pode usar de meia-verdade, o crente não pode usar de qualquer forma mentirosa. Então, queridos, não podemos esquecer que toda verdade dita deve ser temperada com graça, deve ser temperada com bom gosto, não servindo jamais de instrumento para prejudicar outras pessoas. Nós vamos ver num outro momento, aliás, vimos num outro momento, lá no capítulo de número 4, versículo 15, quando Paulo fala dizendo: seguindo a verdade, cresçamos em tudo em amor. No outro contexto, Paulo vai dizer também isso: fale a verdade em amor. Então não é apenas o falar da verdade. Você pode falar a verdade às vezes para agredir, falar a verdade para machucar, falar a verdade para impactar uma pessoa, mas a verdade deve ser acompanhada com graça, com amor, com dedicação. É isso que nós aprendemos nesse contexto também. Existe aqui, meus irmãos, então, algumas condições que nós devemos preencher para o estabelecimento de uma confiança mútua, contínua na vida da igreja. Esse primeiro dever dos cristãos, uns para com os outros, diz aqui o apóstolo Paulo, é resultado de sermos membros uns dos outros. Volta no versículo 25, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 5, Paulo vai dizer que assim também nós, embora muitos, somos um só corpo e somos membros uns dos outros. 1 Coríntios 12, 27, Paulo vai dizer também: vocês sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. Então um membro não ataca o outro. Um membro não prejudica o outro. Você não usa a sua mão para espancar a você mesmo.
a menos que você esteja doente, mentalmente desequilibrado. Mas normalmente uma pessoa sadia, equilibrada, ela não usa um membro para atingir o outro. Então nós somos membros uns dos outros, e falsear a verdade ou falar uma mentira a alguém é atingir o outro, é prejudicar o outro. E Paulo vai dizer, então, devemos deixar a mentira e falar a verdade. Então a primeira expressão nossa é que despojar do velho homem, o trocar daquela roupa suja do velho homem, é vivemos em fidelidade, de modo tal que nós falemos e as pessoas vão acreditar. Nós vamos falar qualquer que seja o assunto e as pessoas vão dizer, de fato, eu confio nele. Ele é confiável. O que ele está dizendo é lícito de ser confiável. A pessoa que mente, em algum momento ela vai mentir tanto para si mesma que vai falar a mentira como sendo verdade. E as pessoas que estão à roda dela, muitas vezes também já vão saber, olha, é mais uma mentira, é mais um engano. Mas o crente é chamado a viver a verdade e não falar a mentira. Segundo ponto que eu quero destacar é que a prática do despojar do velho homem implica em controle, implica em equilíbrio. Olha o que Paulo diz então nos versos 26 a 20, aliás, verso 26, né? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o verso 27, nem deis lugar ao diabo. O crente precisa ser uma pessoa de controle. Controle sobre o quê? Sobre si mesmo. Controle sobre os seus impulsos, controle sobre o seu temperamento, controle sobre a sua natureza. O segundo pecado, então, que Paulo levanta aqui para demonstrar esse destino do velho homem é a ira ou a indignação por motivos egoístas. Você pode se irar se o motivo é justo. Se você está andando pela rua e vê, quem sabe, um marginal espancando um idoso, você se indigna, você se ira com aquilo. E é uma ira justa. Ou se você vê, quem sabe, uma pessoa maltratando uma criança indefesa, você se ira com aquilo, é uma ira justa. Mas a ira não pode sair do controle. Mesmo que seja uma ira justa, ela precisa estar debaixo do controle daquele que, naquele momento, está sendo invadido por aquele sentimento ou reação. É isso que Paulo vai dizer no verso 26, irai-vos, mas cuidado com o que você vai fazer com a ira. Irai-vos, mas não perca o controle sobre ela. Irai-vos com a ira justa, mas cuidado. É isso que Paulo está colocando para nós aqui. Então Paulo vai dizer que quando você é assaltado pela ira, e aqui a ira justa, não é uma ira injusta, uma ira errada, uma ira por motivos pessoais, mas quando é uma ira justa, ela deve ser de pouca duração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mesmo que você tenha se sentido indignado, atingido por uma situação, controle-se, resguarde-se, tenha autodomínio. É o que Paulo está exatamente nos ensinando aqui. Paulo não estava justificando, meus irmãos, ou quem sabe aprovando um espírito iracundo, aquela pessoa que está sempre irada, revoltada, briguenta, criando situações de atrito por causa do seu temperamento, quem sabe fora de controle. Paulo não está justificando isso. Pode se irar. Não, o controle da ira é que deve de fato preservar aqui o equilíbrio da pessoa. Irai-vos quando a ira é justa, irai-vos, mas não pequeis. Então o apóstolo Paulo coloca esse limite. Você pode se irar? Sim, se o motivo é justo, você pode se irar, mas controle-se. Cuidado para não pecar. Às vezes nós achamos que a ira é um elemento totalmente pecaminoso, mas Deus é um Deus que se ira, não é? Jesus, o homem do amor, o Deus do amor na face da terra, tantas foram as vezes que ele se irou. Teve situações dele fazer um chicote de cordas e sair espancando bois e animais, expulsando e tirando os cambistas dentro do templo, por amor à causa e à casa de Deus. Então a ira, quando justa, ela não é pecaminosa, mas a linha que separa a ira justa de uma pecaminosidade pode ser uma linha muito curta, muito tênue, muito fina. É por isso que Paulo então coloca esse item de limitação: irai-vos, mas não pequem. Irai-vos, mas tenha controle de você mesmo no exercício da sua ira. E não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a ira não pode ser uma coisa prolongada. A ira não pode ser uma coisa sem um término já pensado e estabelecido. E Paulo vai dizer exatamente isso. Ela não pode se estender ad infinito.
Porque quando você guarda a ira, ela se torna mágoa. Quando você guarda a mágoa, ela azeda em seu interior e ela se torna em pecado. E por isso que Paulo diz: irai-vos, mantenha sob controle, não permita por muito tempo, não azede o seu temperamento interior, não azede o seu coração, não entre em pecado. Então não se ponha o sol sobre a vossa ira. Geralmente nós pensamos que aqui é apenas dizer: olha, não pode passar de um dia para o outro, porque o sol se põe e no outro dia você ainda está irado. Não, você pode irar às 9 da manhã, mas não permita que isso se alastre até o meio-dia. Não permita que a sua ira continue por muito tempo. Controle-se, é o intuito de Paulo ao nos ensinar aqui. Então, meus irmãos, coligado a esse conceito de que a ira, mesmo sendo justa, se guardada, ela pode se transformar em uma ira injusta, está o fato de que isso se tornaria também um pretexto para o diabo atuar em nossa vida. E é por isso que Paulo vai dizer na sequência, no versículo 27, nem deis lugar ao diabo. O nem dar lugar ao diabo está ligado justamente ao conceito da ira. Você está irado, guardando a mágoa e criando um ambiente onde o diabo pode interagir na sua mente, tocar na sua vida e criar situações de pecados maiores, por causa até de uma ira justa. Então não permita que essa situação seja uma lacuna aberta. Não permita que esse manter-se na ira seja uma situação onde o diabo possa atuar na sua vida, aguçar o seu senso de pecado, instigar a sua carne pecaminosa para viver fora da vontade de Deus. Muitas vezes esse versículo é usado de forma isolada. Não deis lugar ao diabo. E nós pensamos que nós temos que tomar cuidado em tudo para não dar lugar ao diabo. Está certo, mas Paulo está usando aqui o versículo justamente ligado a esse contexto de dar lugar ao diabo, mantendo-se na ira. Não permita isso. Não permita que a ira se prolongue. Não permita que você continue magoado, irado, ferido e trazendo situações onde o diabo possa encontrar terreno fértil para semear no seu coração o pecado. Mais uma vez, citando Champlin, ele vai dizer que o alcance das palavras de Paulo é que a ira, quando ela surgir, sem importar se é justa ou não, deve ser abafada, ato contínuo, não se permitindo que ela perdure, por ser prejudicial tanto para aquele que se ira, como para os outros contra quem ela se volta. Ou seja, se você se irar, controle-se. Se houver uma ira, seja ela justa ou não, você como cristão precisa ter controle de você. Ah, pastor, mas eu não consigo, quando eu vi, já fiz. Isso não é digno de um crente. Isso não é digno de aquele que de fato professa estar no Espírito, porque o Espírito Santo controla a vida do crente. Andar no Espírito e não satisfazer as tendências pecaminosas ou as tendências da carne. Terceiro ponto, irmãos, a prática do despojar do velho homem implica em produtividade. O ócio não pertence a Deus. Lembra que Jesus disse em certo lugar: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho? Deus não é um ser ocioso. Existe uma pergunta estapafúrdia que alguns fazem pensando nisso, né? O que é que Deus fazia lá na eternidade anterior, quando nada existia? Se ele não é um ser ocioso, o que ele fazia? Ele sempre existiu e sempre esteve em atividade, sempre esteve fazendo algo. O que? Não nos foi revelado, mas Deus não é um Deus de ócio. Deus não é um Deus que vive na ociosidade. Então, o terceiro pecado que Paulo usa aqui para demonstrar o desperdício do velho homem é justamente essa ideia do ócio e a ideia do furto, versus o conceito da produtividade. Não seja um vagabundo, não seja uma pessoa ociosa, não seja uma pessoa improdutiva e não seja uma pessoa que também furte. Olha o versículo 28. O que Paulo diz aí? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, é provável que a igreja de Éfeso estivesse recebendo como membros pessoas que tinham sido antes criminosas. E se nós recebemos, alguns dias à frente, uma pessoa que acabou de sair do presídio por alguns anos de criminalidade,
É fácil para essa pessoa entrar no mercado de trabalho? É fácil para ela se ajustar de novo à vida equilibrada numa sociedade? Não é. Então, talvez na igreja de Éfeso, alguns cristãos estavam se convertendo, vindo de uma vida totalmente dissoluta, onde não trabalhavam, viviam na roubalheira, viviam na gatunagem, e Paulo estava ensinando agora esses irmãos que, apesar disto ter sido a prática anterior, agora precisa de mudança. Precisa ser pessoas que produzem, que trabalhem fazendo aquilo que é bom. Tais atividades, então, elas deveriam ser agora substituídas por um trabalho honesto, por um trabalho digno, de natureza que agora pudesse sobrar algo para ser distribuído, abençoando assim também outras pessoas. É o que Paulo diz aí: antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, de modo que você tenha até para se sobreviver, para se manter, e tenha também como que acudir pessoas que precisam. Então, naturalmente, irmãos, é importante lembrarmos também que o furto não se limita apenas a atos de, quem sabe, tomarmos ousadamente os bens alheios, mas ele pode ser disfarçado de certa respeitabilidade, ou seja, roubar não é apenas ir lá e tomar o que é do outro. Imagine que você é pago para trabalhar em qualquer instituição, seja numa escola, seja no comércio, seja numa indústria, qualquer que seja a sua repartição de trabalho, e no exercício das 8 horas, que é a lauda comum, a jornada comum de muitos dos trabalhadores, no exercício dessas 8 horas, você produza lá apenas 4 horas. As outras 4 horas você enrola, não é? Você está roubando? Está roubando. Imagine um adolescente que vai para a escola e não estuda antes da prova. E lá ele consegue, na parceria com outro adolescente, a cola da prova. Ele está roubando? Está roubando. Então, roubar nem sempre é uma atividade onde você vai lá e toma diretamente o bem do outro, mas muitas vezes até uma atitude aceitável diante da sociedade. O indivíduo pode estar, sim, praticando o roubo ou o furto. Então, Paulo está dizendo aqui que nós não devemos roubar de forma alguma. Não importa qual seja a maneira, não importa qual seja a versatilidade do furto, o cristão jamais pode fazer algo que não seja compatível com aquilo que é produtivo, com aquilo que de fato é fruto do seu trabalho. Então, Paulo vai dizer que aquelas pessoas que roubam dessa maneira são pessoas mesquinhas. Ao invés de aliviar as necessidades alheias, ele se torna ainda mais um peso para a sociedade ou para aqueles que estão à sua volta. Paulo recomenda aqui então que para aqueles possíveis crentes que haviam chegado na igreja há pouco tempo, vindo de uma vida pregressa, aqueles ex-ladrões, ex-roubadores, ex-assaltantes, Paulo diz: olha, vocês parem com isso. O cristão, não compete ao cristão viver assim, mas parem com isso. Todos aqueles que eram parasitas da sociedade, agora trabalhem. Nós tivemos aí no Brasil, por causa da pandemia, um auxílio, né, que o governo deu vastamente para muitas famílias. E muita gente que não precisava desse auxílio se inscreveu e recebeu. E até mesmo muitos crentes que não precisavam desse auxílio se inscreveram e receberam. É justo? É furto? É roubo, em alguma medida? Não é? Então, o que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que nós devemos viver de modo tão equilibrado que nós não produzamos de forma alguma a ladroagem, o roubo, o furto, de qualquer forma que seja, para terceiros que venha danificar ou prejudicar alguém. Então, Paulo vai dizer que, ao contrário disso, o cristão deve ser trabalhador. O cristão deve ser produtivo. Não há lugar no reino de Deus para a ociosidade. Muitas de nós, às vezes, pensamos que quando formos para o céu, ou para a glória eterna, vamos viver lá nos palácios de cristais, andando em ruas de ouro, tomando refrigerante de primeira, deitado em redes, sem fazer nada. É essa a vida eterna que você pensa nela? Quando Deus criou o casal lá no Jardim do Éden, uma das primeiras coisas que Deus falou para eles é o seguinte: olha, cuidem do jardim, lavrem o jardim, façam isso produzir, tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves, as coisas, tenham domínio sobre tudo, produza nessa criação que eu vos dei. A eternidade, meus irmãos, não será diferente.
o cristão vai continuar vivendo, existindo e produzindo. Que tipo de trabalho teremos lá? Não temos, quem sabe, tanta informação assim na Escritura, mas o alvo de Deus é que nós sejamos sempre pessoas produtivas. Então, ser produtiva ou ser produtivo deve ser para o bem pessoal, deve ser para o bem da sua família, para o bem da sua igreja, para o bem da sociedade, e isso é característica que deve revestir cada um de nós. Calvino, ele foi um dos grandes mestres e uma das grandes mentes brilhantes lá no período da Reforma. Existe um livro escrito não diretamente pelo Calvino, mas colhido das instruções de Calvino, escrito por André de Belair, em francês, e esse livro está aí vertido no português, na nossa editora presbiteriana, você pode lê-lo. O Pensamento Econômico e Social de Calvino. Leia esse livro, vale a pena de fato perceber como a doutrina reformada, ela é instigante, ela é produtiva, ela exorta e ensina as pessoas também a produzirem cada vez mais. Tem um outro livreto chamado Do Futuro dos Povos Católicos, é um livrinho, um opúsculozinho fininho, de bolso, vale a pena ler também, e nesse opúsculo o autor vai dizer que os povos que foram doutrinados ou catequizados pelo catolicismo, isso lá no período das descobertas, do Novo Mundo, de 1500 a 1700, a 1800 mais ou menos, os povos que foram dominados pelo catolicismo, a maioria deles se tornaram povos pobres. Os povos que foram dominados pelo povo reformado, pelo cristão da reforma, esses povos se tornaram povos produtivos de primeiro mundo. E você olha para o primeiro mundo e vê aqueles povos lá. Olha para o terceiro mundo, e nós estamos nesse terceiro mundo, são países muito mais pobres, porque a cultura não era do desenvolvimento. A cultura é aquela que quanto menos o indivíduo souber, mais controle a igreja terá sobre ele. Quanto menos o indivíduo souber, mais controle o governo tem sobre ele. E quanto menos o indivíduo sabe, menos o indivíduo produz. Mas os povos que foram cultivados ou aculturados pelo fruto da reforma, esses povos produziram cada vez mais e mais e se tornaram povos ricos. É o primeiro mundo em contrário ao terceiro mundo. Então, ser produtivo é característica do crente. Prática do despojar o velho homem implica em ser produtivo. Não seja improdutivo. Não seja uma mente ociosa. Não seja uma pessoa ociosa, mas seja uma pessoa produtiva. Ah, pastor, mas eu já trabalho, tenho meu corre-corre, tenho minha vida. Mas você pode melhorar um pouco mais? Você pode estudar um pouco mais? Você pode aprender novas habilidades? Você pode ler mais e conhecer mais para o seu bem ou para o bem de outras pessoas? Não pare no ócio. E nós somos uma geração ociosa, não é? Nós temos ouvido aqui e ali a informação de alguns técnicos do conhecimento humano nos nossos últimos dias, que a geração que está existindo agora, os nossos adolescentes e jovens, tem sido a geração mais burra, desculpa a expressão, menos inteligente do que a geração dos seus pais. Mas eles se acham os mais inteligentes. Mas a geração mais nova é a geração que menos tem aprendido. Eu estava olhando uma estatística hoje à tarde, e na estatística dizendo que cerca de 45% do povo brasileiro tem dificuldade em pegar o mapa mundi e achar o Brasil. Por quê? 15% da população brasileira tem dificuldade em pegar o mapa mundi e saber onde é que está os Estados Unidos. A moçada nova sabe rolar videozinho o tempo todo na internet, mas não tem aprendido. É uma geração que cada vez mais tem sabido menos, tem conhecido menos. Ao cristão, esse não pode ser um comportamento adequado. Nem para adolescente, nem para jovem, nem para adulto, embora os videozinhos são gostosos de olhar, de ver, de perceber e brincar com eles ali, mas não podemos perder o tino de que temos que ser pessoas que produzem, pessoas que cresçam e aprendam cada vez mais e mais. Quarto ponto, a prática do despojar do velho homem implica em um sadio falar. Ou seja, se você está abandonando o pecado, não sendo mais como gentios, não sendo mais como não cristão, você está buscando um falar cada vez mais sadio, um falar cada vez mais adequado à pessoa de Jesus.
Como é que Jesus Cristo falaria se estivesse nos nossos dias? Qual seria o linguajar de Jesus? Ele falaria as palavras que você fala? Ele reagiria com as palavras que você reage? Ele faria os sinais com o dedo ou com o corpo que talvez você faça? Como seria as expressões de comunicação do Senhor Jesus em nossos dias? Então, olha aí, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas saia o quê? Unicamente aquele tipo de palavra que é boa para edificação, conforme a necessidade, a circunstância que te cerca, e assim essa palavra possa transmitir graça, possa transmitir acolhimento, favor, instrução, ajuda para aqueles que estão à sua volta. A palavra torpe, o termo torpe, usado aqui por Paulo, lá no grego é a palavrinha sapros. Não é sapo não, né? Sapros. Essa palavrinha sapros, ela significa aquilo que é podre, aquilo que é decadente, aquilo que é indicado lá na cultura da época para apontar para um peixe podre. Tem algumas carnes que elas podem começar a se degradar, mas não cheira tão forte, tão rapidamente, né? Mas o peixe, ele fede. O peixe tem um odor terrível, tão logo ele começa a se decompor, o peixe tem um odor terrivelmente negativo e ruim. Então essa palavra sapros é exatamente isso. Não saia de sua boca nada que cheire mal, nada que produza um mal-estar em qualquer pessoa que esteja por perto. Não saia da vossa boca aquilo que tem cheiro de carne podre. A conversação cristã, meus irmãos, ela pode diferir profundamente daquilo que ainda não foi tocado pela graça, anunciada pelo Evangelho. Ou seja, o cristão ele pode viver e muitas vezes estar ainda saindo peixe podre da sua boca. Mas não deve ser assim. Paulo vai dizer aqui, se você é um crente, se você não anda mais como gentios, se você entende que você agora vive num novo corpo, num novo homem, uma nova natureza, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. A vida inteira de um crente, incluindo as suas ações, suas palavras, deveriam sempre visar edificação, fortalecimento, benefício das pessoas que estão à nossa volta. Então o cristão é exortado aqui a se manter longe de um falar enganoso, longe de um falar torpe, mas deve ter uma língua que produza coisas boas. Abra comigo a sua Bíblia lá em Tiago, dá uma corridinha lá, Tiago capítulo de número 3. Tiago capítulo 3, versos 8 a 10. Olha na sua Bíblia o que é que o nosso irmão vai dizer aí. Ele está falando sobre os males da língua. E ele vai dizer que a língua, ela é como que algo que nenhum dos homens pode domar. A língua é um mal incontido, é carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens. Também com ela falamos mal de pessoas que são feitas à semelhança de Deus. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Não é conveniente aos crentes que seja assim. Então nós viemos para a igreja, cantamos, louvamos, exaltamos o Senhor, falamos palavras lindas de adoração ao nosso Deus, mas chegamos em casa e usamos a língua para falar mal, usamos a língua para pejorar coisas, usamos a língua para agredir pessoas, para falar, quem sabe, contra pessoas que nos são queridas. Paulo está dizendo, não é bom, Tiago está dizendo, não é bom que seja assim. Não saia da sua boca palavra torpe, palavra suja, né? Então, o Tiago vai dizer aqui, no contexto, que pode sair de uma mesma fonte uma água boa para se beber e ao mesmo tempo uma água azeda e ruim. Você abre a torneira e dá uma golada, a água é boa. Na mesma sequência, a água está podre. Pode ser assim? Não pode. Não é natural. Uma fonte de água boa, ela jorra boa. Uma fonte de água ruim, jorra água ruim. Então, o coração do crente, embora ele seja pecaminoso, mas ele tem uma nova natureza. Ele foi domado, transformado, e ele precisa viver sim agora, conforme essa nova natureza. Olha mais um texto comigo. Colossenses 3, volta aí na sua Bíblia, Colossenses 3, verso 8. Olha o que Paulo diz.
Colossenses 3,8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, e olha agora, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Por que Paulo estava escrevendo isso para a igreja? Porque certamente, meus irmãos, Paulo sabia que no meio da igreja tem crente de boca suja, tem crente que fala palavrão, tem crente que fala indecência, no meio da igreja tem crente que fala coisas obscenas. Não deve ser assim. O crente precisa zelar, precisa cuidar de si, para que ele tenha palavras limpas, palavras boas, e não palavras torpes na sua boca. Olhe mais uma vez capítulo 5 de Efésios, volta lá para Efésios, agora no capítulo 5, versículo 4, e nós vamos falar disso daqui a 2 domingos. Paulo vai dizer o seguinte: nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas estas que são inconvenientes, não deve estar na boca do crente. Você sabe o que é uma chocarrice? Então você vai saber daqui 2 domingos. Nós vamos conversar sobre esse texto do capítulo 5 um pouco mais à frente, mas Paulo está dizendo que nós não podemos ter conversação torpe, palavras sujas, indecorosas, de baixo calão, de duplo sentido. Sabe aquelas piadinhas que você conta? De um lado ela pode ser uma brincadeira, do outro lado ela é uma maldade. De um lado ela pode ser divertida, do outro lado ela é sensual e provocativa. Paulo está dizendo, não pode ser assim. O crente tem que ter um linguajar sadio. Então, queridos, Paulo liga aqui o uso das palavras torpes com o entristecer do Espírito Santo. Olha o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo. Então, falar palavras torpes, falar palavras sujas, usar vocabulário indevido, ter uma conversação inconveniente, isto é entristecer o Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está dizendo na sequência. E não entristeçais, fazendo isso, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não usem a boca para falar qualquer coisa que macule, qualquer coisa que seja imprópria, qualquer coisa que seja suja. Reverendo Hernandes Dias Lopes, muito conhecido de todos vocês, ele diz assim que a fala torpe entristece o Espírito de Deus que é santo. O crente precisa zelar do seu linguajar, o crente precisa zelar da sua conversação, não só dentro da igreja, não só em alguns momentos específicos, mas o tempo todo. Lá no seu trabalho, lá na convivência social, como é que é o seu linguajar? Como é a sua fala? Você entra na galera e conversa a linguagem deles? Ou você tem um linguajar tão diferente que as pessoas vão dizer, olha, para que agora chegou um crente, né? Vamos mudar a conversa que agora chegou uma pessoa diferente. Então o cristão ele precisa manter, não por moralismo, não por imposição, mas por naturalidade, essa vida santificada, de modo tal que a sua língua, o seu falar, sejam puros e santos perante o Senhor. Quinta coisa, a prática do despojar do velho homem implica em equilíbrio emocional. Então esse é o quinto grupo de pecados que Paulo trata, para demonstrar que o velho homem precisa ser despido, despojado, tirar a roupa suja, tirar a roupa velha e agora se vestir de fato de Cristo Jesus. Então Paulo vai tratar no verso 31 e 32 de um grupo de pecados que demonstram aqui a questão do equilíbrio emocional. Versículo 31 e 32, Paulo diz assim: longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo aqui, meus irmãos, ele anota 6 atitudes que são pecaminosas nos relacionamentos. E observe cada uma delas brevemente. A palavra grega que Paulo vai usar aqui, traduzida por amargura, é a palavra pikria, lá no grego, e ela refere-se a um espírito azedo. Aquela pessoa que está sempre azedada por dentro, sempre amargurada, sempre arrotando algo ruim. Uma conversa azeda, um espírito ressentido que se recusa a se reconciliar e a viver em paz.
Toda vez que você conversa, a pessoa está como um porco espinho, né? Alvoroçado e pronto para atacar, pronto para atingir. É aquele estado irritado de mente que mantém o homem numa contínua beligerância, numa contínua atitude de guerra. Paulo vai dizer o quê? Longe de vós esse comportamento de amargura, de um espírito azedo, agressivo e arredio. É aquela atitude que tende a ter as opiniões duras e descuidadas acerca das outras pessoas, ou acerca das coisas. Tudo para esse indivíduo está errado. Tudo para esse indivíduo tem algo ruim. Então, se é dentro de casa, reclama do marido, reclama da mulher, reclama dos filhos, fala mal da comida, fala mal da roupa, fala mal de tudo. Se é na igreja, reclama da pregação, reclama do louvor, é aquela pessoa que nunca está bem. Longe de vós esse espírito amargurado. Crente deve ter um espírito doce, um espírito sadio, um espírito de paz e de vida. Então é uma conduta que torna certamente essa pessoa fechada, irritadiça, repulsiva no seu relacionamento. Longe de vós. Não brinquem com isso, não cultivem esse tipo de espírito. A segunda palavrinha que Paulo vai dizer aqui no contexto e na sequência é longe de vós toda cólera. Então a palavrinha cólera traduzida aqui é a palavra timos, lá do grego, e ela traz a ideia de uma fúria interior. A pessoa também, de novo, está sempre enraivecida, sempre encolerizada. Refere-se a uma ira que pode ser temporária, mas é uma ira injusta. Lembra que nós dissemos lá no início, você pode se irar quando a ira for justa, mas é aquela pessoa que está sempre irada por motivos pessoais. Ele está sempre ressentido com coisas que diz respeito a ele mesmo. Nunca é com respeito a outra pessoa, é a pessoa que está sempre enraivecida, sempre reclamando, sempre sofrida interiormente. Disse alguém que a ira é como se fosse uma taça de veneno que você bebe pensando que vai fazer mal para o outro. Mas faz mal é para você mesmo. Então, uma pessoa irada, aquela pessoa que conserva a ira dentro dela, ela faz mal para ela mesma. Ela vai ser uma pessoa doente, não só relacionalmente falando, mas ao longo do tempo, isso vai passar em doença para o corpo, em doença para a alma, em doença para a vida. A próxima palavrinha que Paulo trata aqui, irmãos e irmãs, na sequência, longe de vós toda amargura, longe de vós toda cólera e longe de vós toda ira. A palavrinha que Paulo usa aqui então é a palavra orgue, traduzida por ira, e ela tem a ver com uma hostilidade firme, sombria, uma pessoa que está profundamente irritada. Então o encolerizado é aquele que está sempre irado, sempre sofrendo e sempre irritado com as coisas, e a palavra ira acrescenta essa ideia, é algo mais profundo, é algo que faz sofrer mais ainda, ou provoca mais sofrimento ainda a quem está perto. Próxima palavrinha que Paulo vai tratar aqui na sequência, longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, e também longe de vós o quê? Gritaria. Essa questão de fala alto ou fala baixo é natural nas pessoas, né? Tem lá em casa, quem sabe, algumas famílias que falam mais quietinho, mais em silêncio o tempo todo, mas tem famílias que falam mais agitado e conversa mais alto, aquela coisa toda. Não é disso que Paulo está falando, não é? Não é o falar alto por uma questão meramente cultural, mas a gritaria no sentido de promover a desordem. Então a palavra que Paulo usa aqui, a palavra calgue, ela traduz aqui a ideia de pessoas que erguem a voz numa altercação, numa disputa, numa briga, né? Está sempre berrando umas com as outras, soltando impropérios, irritadas umas com as outras. É esse sentido de gritaria que Paulo diz, não pode haver. Como é que o teu vizinho escuta as conversas da sua casa? Não é? É gritaria o tempo todo? É marido com a mulher, mulher com é mãe com os filhos, é o marido, a esposa com o marido, coisa parecida, estão sempre em gritaria. Como é que os vizinhos pensam, o que eles pensam de vocês como família? Não estou dizendo em falar alto, né? Porque de repente você pode falar um pouco mais alto, o vizinho pode escutar, mas a conversa é boa, a conversa é sadia, não é? Mas aquela gritaria de irritabilidade um contra o outro, Paulo diz, longe de vós, irmãos. Quem está se despindo do pecado, dizendo que vive para Cristo Jesus, ele não pode viver assim. Então, a última palavrinha que Paulo vai dizer aqui é blasfêmia. Longe de vós toda
blasfêmia. Aliás, a última, não, a penúltima, né? A palavrinha blasfêmia, traduzida lá do grego, é também blasfêmia. Como você escreve blasfêmia no português, você escreve blasfêmia lá no grego, e ela quer dizer falar mal de uma pessoa. Especialmente falar mal de uma pessoa pelas costas. No sentido de denegrir, no sentido de pejorar, no sentido de difamar a pessoa, destruindo a reputação daquela pessoa. Então, blasfemar não é algo que você faz apenas contra Deus, você pode blasfemar contra o seu próximo. Cada vez que você fala mal de alguém, para denegri-lo, para impedi-lo, para difamá-lo, isso é uma blasfêmia. E, de novo, o elemento da fala pode ser verdadeiro. Você viu fulano que ele fez aquilo? Ele pode realmente ter feito, mas a forma como você disse foi para prejudicá-lo. Isso é blasfêmia. E muitas vezes o cristão transige nisso. Muitas vezes o cristão fala o que é verdadeiro com a intenção de solapar um relacionamento, com a intenção de prejudicar uma pessoa, seja do convívio cristão ou quem sabe do convívio lá da sociedade. Então Paulo vai dizer para nós aqui, meus irmãos, de forma alguma isso pode existir na vida da igreja. A igreja é um povo que está se santificando, como dissemos do capítulo 4:17 ao 5:17, Paulo está falando sobre andar em pureza, andar em santidade. A igreja precisa fazer isso. Como é que a gente aprende isso? Fazendo. Não cai pronto do céu. Você não se transforma num santo de uma hora para outra, mas você precisa exercitar a santidade. Precisa policiar a sua mente, policiar os seus lábios. Salmo 141, versículo 3, talvez você lembre de cor, o texto vai dizer: Senhor, põe guarda na porta dos meus lábios. Você precisa orar por isso. Você precisa cultivar guardas na porta do seu lábio. Toda vez que for sair uma palavra torpe, segure-se, dê glória a Deus, corrija-se, não é? Então o cristão precisa exercitar. A última palavrinha que Paulo vai dizer aqui, irmãos, no versículo 31, é a palavra malícia. Lá no grego a palavrinha é kakia, aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Traduzido então aqui a ideia de algo que tem má vontade, ou desejar o mal, ou tramar o mal, ou pensar no mal contra outra pessoa. Longe de vós toda malícia. Então a malícia que ela não tem apenas um sentido de sensualidade, mas é toda forma de mal que você possa praticar contra alguém. Então essas atitudes pecaminosas que Paulo trata aqui, meus queridos irmãos, elas devem ser substituídas na vida do crente. Dos meus 13 aos meus 22 anos, meus 21 anos mais ou menos, eu aprendi a fumar. E eu acabei fumando muito, né? E quando meu pai descobriu que eu fumava, ele era presbítero de uma igreja lá em Limeira, e ele ficou muito irritado com isso. Os filhos são criados na igreja, agora está aprendendo a usar aí a chupeta do diabo e não sei o quê. Ele usava esses pejorativos lá com a gente, né? Pare com isso e não sei o quê. Então ele foi para a farmácia comprar medicamento para a gente deixar de fumar. Eu lembro até hoje uma pastilhazinha chamada Nicotilés. Não sei nem se existe ainda por aí, né? Mas ele comprava caixas dessa pastilha para a gente usar a pastilha e deixar de fumar. Ela vai gerar enjoo e tal, mas gerava nada, a gente nem usava aquilo, né? O objetivo não era parar. Mas o que eu estou dizendo para nós, irmãos, é que nós muitas vezes temos que fazer isso. Existe uma palavra ruim que você fala, troque por uma palavra boa. Existe uma prática ruim que você usa, substitua por uma palavra boa. Então, geralmente, quem está querendo deixar de fumar, ele passa a usar mais chiclete, ele passa a usar mais bala de menta e daí por diante, no intuito de tentar trocar um hábito pelo outro. E é disso que Paulo está dizendo aqui. Olha o versículo 32. Antes, o que significa esse antes? Ao contrário dessas práticas que vocês estavam tendo, então comecem agora a ter novas práticas. Se vocês eram blasfemadores, falavam mal dos outros, se vocês tinham palavras torpes na boca e falavam coisas horríveis, se vocês roubavam, furtavam, antes agora sejam pessoas benignas. O que é benignidade? A Bíblia diz que Deus é bondoso, mas a Bíblia diz que Deus também é benigno. Qual é a diferença de ser bondoso e de ser benigno? A bondade, ela é uma qualidade interior. A benignidade é a expressão em atos da sua bondade.
Então você é bom na sua qualidade interior, mas o que sai para fora é benignidade. Então a benignidade é a bondade exercida, é a bondade praticada. Então vocês devem ser agora pessoas benignas, que não apenas sejam bons interiormente, porque vocês nasceram de novo, são novas criaturas, mas vocês devem ser agora pessoas que pratiquem essa bondade que Deus já derramou, já colocou nos corações de vocês. Sejam pessoas benignas, sejam pessoas compassivas. O compassivo aqui, ele está em oposição a qual pecado? A ira. O que é uma pessoa irada? O que é uma pessoa melancólica? O que é uma pessoa que vive em gritaria? O que é uma pessoa cheia de amargura, como Paulo tratou anteriormente? Seja agora uma pessoa compassiva, aquela pessoa que tenha amor em exercício, ao invés de ter gritarias, blasfêmias e palavras que sejam agressivas. Sejam vocês também perdoadores, porque vai haver ofensa, vai haver pessoas que pisem em vocês, mas sejam pessoas perdoadoras. Então, irmãos, é preciso trocar de roupa. Você está num ambiente santo, você está num ambiente festivo, você está num ambiente novo, que é a nova vida em Cristo Jesus. Olhe para você. Esse exercício que nós temos todo domingo aqui, depois de um momento de adoração, vem um momento de confissão. Não é apenas um elemento litúrgico para encher o tempo do culto. E esse exercício da confissão não pode se restringir a 30 segundos, a 1 minuto, onde o liturgomen fala para você, olha para o seu coração, sonde você, peça perdão para o Senhor. Não pode ser só isso. Isso tem que te acompanhar o tempo todo. Você tem que fazer um checklist constante na sua vida. Você precisa olhar para você mesmo e falar, Deus, ajuda-me. Senhor, perdoa-me. Senhor, muda o meu coração, como cantamos agora há pouco. Senhor, transforma-me. Então é preciso trocar características. Você já é uma nova criatura, mas o velho homem está colado em você. Você já é uma nova pessoa, mas a velha pessoa ainda está aí. Então você precisa fazer morrer essa velha pessoa e deixar aparecer na sua vida esse novo homem, essa nova criatura gerada em Cristo Jesus. Termino. Então, meus irmãos, essa ação de despojar é a ideia de tirar uma roupa suja e vestir uma roupa limpa. Qual foi a primeira pergunta que eu te fiz hoje? Você entra num ambiente de festa e percebe que sua roupa está suja. Você não se sente bem. O crente precisa ser assim, tão sensível pela ação do Espírito Santo, que ele perceba que ele não está bem. À medida que nós vivemos a vida cristã, acomodados aos grandes e aos muitos pecados da nossa vida, estamos doentes e enfermos. Mas é preciso que pela luz do Espírito, pela luz da palavra, olhemos para nós, percebamos onde está sujo e troquemos de roupa. Mudemos o comportamento. Assumamos uma nova prática, seja no falar, deixando a mentira, falando a verdade, irando e não pecando, não dando lugar ao diabo, não furtando, mas trabalhando e produzindo, não falando palavras torpes e sujas, mas aquilo que é boa para edificação, não entristecendo o Espírito Santo, mas honrando nosso Deus com a nossa nova vida, não vivendo em amargura, em cólera, em gritaria, em ira, em blasfêmia, em malícia, mas vivendo uma nova vida, doce e transformada pelo poder do Espírito. Não é tão simples assim. É preciso dedicação, zelo, é preciso entrega cada dia diante do Senhor. Mantenha-se em guarda. A sua carne vai te provocar para o pecado. O diabo vai te provocar para o pecado. O mundo com seu sistema pecaminoso vai te provocar para o pecado. Mantenha-se alerta e troque de roupa. Mude a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, para glorificar e agradar de fato ao Senhor. Amém?